Olá, boa noite. Pessoal, tudo bem? Que bom que vocês vieram. Alegria conhecer vocês pessoalmente. A gente se conversa por uma tela, agora ao vivo e a cores. Muito bem, alegria imensa e muita gratidão de receber vocês aqui hoje à noite para essa conversa sobre o Ano Novo, para que o novo seja novo. Porque o Ano Novo, a chegada do Ano Novo, a virada do ano, é bem propício para a gente esperar novidades. Ou por decisões que a gente toma, rupturas que a gente faz. É um momento de tomar uma decisão que a gente já tem a sensação de que deveria ter tomado, fazer alguns rompimentos, fazer algumas mudanças, abandonar algumas coisas, assumir compromissos com outras coisas. Tem gente que faz planejamento, meta, essa coisa de o que eu quero no ano que vem e tudo. Eu acho bem bacana, mas acho que não funciona. Pelo menos comigo nunca funcionou assim, eu não consigo pensar dessa maneira, que daqui para frente tudo vai ser diferente, o ano novo, vida nova, vou começar do zero, vou recomeçar. Eu acho que a vida não é assim. E eu tenho refletido sobre como eu vivo a minha própria vida e como eu aproveito esses momentos de virada possível para refletir sobre o novo na minha vida. Porque há a grande possibilidade de que o novo seja uma repetição do velho, né? A gente mais fala em mudar do que muda de fato. A gente mais fala que quer mudar do que muda de fato. A gente mais fala para a gente mesmo, você precisa fazer isso, do que faz. Né? Então, a possibilidade de que o novo, ou o ano novo, seja uma repetição do velho, não é pequena, não é pequena. E tudo bem, porque nós somos assim. Então, uma forma é a gente entrar nessa vibe de parar, sentar, fazer uma avaliação do passado, fazer uma projeção do futuro, estabelecer metas, alvos, propósitos, fazer planejamento. E aí tem toda uma cultura de orientação de como é que a gente formata um futuro e vai na direção dele. Para mim não rola, e eu queria dizer para vocês, então, acho que 3 coisas que eu uso para mim mesmo para pensar no meu futuro e especificamente agora pensar no ano novo. Esse ano passado, agora, esse ano que está acabando, para mim foi um ano de mudanças que foram amadurecidas na minha vida, literalmente por mais ou menos 10 anos. Eu tomei decisões no ano agora que está acabando, que eu comecei a falar sobre essas decisões em 2015, 2016. E eu fui me preparando, eu fui me entendendo, eu fui me discernindo, tomando coragem. E as decisões que a gente toma na vida envolvem outras pessoas, então você respeita o tempo das outras pessoas, etc. E agora, nessa virada de ano, eu parei para pensar e resgatei 3 coisas que para mim são importantes. Desse ano, eu acho que a experiência mais rica que eu tive, que é a primeira coisa, foi o encontro comigo mesmo e de chegar o mais próximo possível daquilo que eu poderia chamar do meu eu verdadeiro. Quem eu sou? A minha autenticidade, sabe? Eu sou isso aqui. Eu acho que essa foi a mensagem mais impactante que eu recebi de Deus, da vida, fazendo uma retrospectiva de tudo que eu estudei, de tudo que eu falei, de tudo que eu ouvi. O que mais ficou gravado em mim foi a importância de eu fazer as pazes comigo mesmo, de encontrar o meu eu verdadeiro. O meu eu verdadeiro não é o meu eu ideal. É o verdadeiro. O verdadeiro no sentido de contemplar as minhas luzes, as minhas
escuridões, as minhas sombras, e dizer, isso aqui é a minha verdade. Inclusive, a minha verdade que eu não gostaria que fosse, mas é. Eu sou assim, eu sou isso. Mas você quer continuar sendo isso? Não, não quero, mas é o que eu sou e eu tenho que assumir isso e partir daí. O texto bíblico que mais me interpela, e já há muito tempo, é o texto de Provérbios, capítulo 16, quando Salomão diz, maior é aquela pessoa que conquista a si mesma do que a que conquista uma cidade. E a gente vive num mundo que nos interpela o tempo inteiro para a gente conquistar a cidade. Para a gente fazer uma carreira, para a gente fazer uma carreira acadêmica, para a gente fazer um patrimônio, para a gente fazer um nome, para a gente fazer uma família. A gente tem que conquistar coisas. E conquistar coisas a partir de uma referência do meio que a gente vive. E é esse meio, são essas pessoas, inclusive as pessoas que nos amam e que nos querem muito bem, as coisas que elas dizem que a gente deve conquistar. E a gente faz um caminho de conquistas e tentando ser inserido, ser aceito, ser validado, ser querido, ser gostável, ser amado, ser amada, e a gente vai tentando. Só que chega uma hora que isso tudo que a gente tenta fica pesado. E é difícil quando a gente tem que romper com essas coisas. Mas esse é o momento mais libertador da nossa vida, quando a gente assume que aqueles papéis, aquelas formas, aqueles vínculos, aqueles relacionamentos, aqueles compromissos, inclusive aquelas ideias, aquelas crenças, aquilo não combina mais com a gente. É como se a gente usasse uma máscara e a máscara começa a machucar o rosto. Durante um tempo a gente consegue. Aí a gente chega à noite, tira, passa um cremezinho, hidrata, restaura, no dia seguinte põe a mesma máscara, só que chega uma hora que a máscara fica pesada, ela fica não só pesada, mas ela fica cruel. E ela começa a nos ferir, nos deformar, e a gente tenta ser a máscara porque a gente acha que as pessoas querem que a gente seja a máscara. E durante um tempo, ok. Só que tem um dia em que a gente tem que dizer, ó, é isso aqui que eu sou. Essas são as minhas convicções, pelo menos por enquanto. É isso que eu consigo ser, é isso que eu preciso ser. E aí a gente descobre uma liberdade de não viver mais dependendo da validação do outro. Não é que a gente está nem ligando, mas não é determinante. Eu quero que você me valide, eu quero que você me ame, que você me considere uma pessoa admirável, enfim. Mas se para ter isso de você, eu preciso continuar me deformando, me ferindo, me machucando, então o custo está muito alto. E se você não conseguir me amar sem máscara, de que me vale um amor que eu sei que é para máscara? Eu sei que você não me ama, você ama a máscara. E essa relação de me engana, né, que eu gosto, ela funciona por um tempo, mas chega uma hora que não dá mais. E aí, quando eu penso no ano novo, no que vem, o novo vem. E se eu não estou seguro desse meu eixo interior, da minha identidade, da minha verdade, o novo que vem com muita pressão externa. E eu acabo cedendo à pressão e voltando a usar máscara. Eu volto para a minha zona de conforto. E a gente tem não sei se é uma falsa ideia de que a zona de conforto é necessariamente confortável, mas ela não é. A zona de conforto é a zona do mesmo, do conhecido, ainda que um conhecido que nos cause dor, nos cause sofrimento,
A gente sabe que é, mas a gente volta para aquilo. É muito interessante pessoas que vivem numa relação abusiva, elas voltam para a relação abusiva. Elas têm um vício, aí elas ficam limpas por um tempo, aí elas voltam para o vício, porque é o conhecido, é o não encarar a verdade. Tem um ditado que diz que entre duas dores a gente escolhe sempre a menor. E às vezes encarar a nossa verdade, assumir a nossa verdade, dói mais do que a dor que... Eu passei por isso em 2015, literalmente. Eu passei praticamente um ano no sofá da minha casa. E eu cancelava os compromissos que eu podia cancelar, as reuniões que eu podia cancelar. E um belo dia eu parei e falei, por que eu estou aqui? Do que eu estou fugindo? Que dor eu não estou querendo enfrentar e encarar a ponto de me submeter a essa dor? E isso começou um processo de mudança muito importante na minha vida, que teve perdas, mas os ganhos que eu tive com isso foram ganhos de saúde, saúde emocional, saúde espiritual, saúde física, do tipo, eu sou assim, eu sou isso. E é a partir daqui que eu vou conversar com Deus. Porque Deus não conversa com máscaras, né? Enquanto a gente está usando uma máscara e a gente está falando com Deus, Deus está só que nem o seu terapeuta, fica te olhando, esperando você chegar na verdade, né? Ele finge que está acreditando, porque é o que você consegue suportar, então ele te compreende. Eu acho que Deus faz isso com a gente. Tá bom, você precisa dessa mentira repetida para si mesmo, eu vou contigo. Mas ainda não é isso, né? Você sabe. Até que chega essa hora. Então, a primeira coisa é, vem um novo. O novo vem. Mas o novo que vem vai te encontrar como? No seu eixo ou de máscara? O novo ano, com as demandas que ele vai trazer, e o ano que vem não vai ser fácil não, hein? A gente vive num país que tem um escândalo por dia, uma violência por dia, uma novidade grotesca por dia, e aí o novo vem, a gente não imagina o que vem, mas quando ele vier, que ele nos encontre, sabe, no eixo. É como se a gente tivesse uma sala de comando aqui interior, e a gente está no comando da sala interior. Provérbios 4:23 também fala, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele depende a sua vida. É ali, no seu coração. E é muito importante quando a gente está na sala de comando e a gente está no eixo, aí vem uma pessoa, grita com a gente, não nos abala. Ela nos menospreza, nos desvaloriza, nos rejeita, nos critica, nos hostiliza. Não mexeu comigo, eu estou no centro, eu tô aqui. Houve um tempo em que você conseguia me tirar do sério, houve um tempo em que você conseguia me colocar para baixo, houve um tempo em que eu ia fazer de tudo para agradar você. Esse você pode ser seu pai, sua mãe, seu chefe, seu pastor, seu bispo, pode ser inclusive Deus, só que você vai dizer assim, não, eu tô bem, eu tô no meu eixo, eu estou centrado, o meu coração está guardado e eu sei lidar com isso aqui que está em volta de mim. Essa é a grande e maior conquista. Não é conquistar a cidade, é conquistar a si mesmo. Isso para mim foi no ano de 2025 que está acabando, eu acho que eu consegui chegar no fim de um processo que demorou bastante e agora começa um outro processo. Mas pelo menos eu consegui viver de maneira mais autêntica e inteira, né? A segunda coisa que eu recordo e reafirmo a respeito do novo que vem é muito mais um conceito da filosofia do que da teologia, embora eu consiga enxergá-lo na Bíblia Sagrada. É a expressão do Nietzsche, amor fati. Já ouviram essa expressão, amor fati? A tradução seria mais ou menos amor ao destino, amar o destino. Ou, em linguagem de Nelson Rodrigues, amar a vida como a vida é. A vida é a vida. A vida não está no nosso controle.
As coisas que acontecem, boas ou ruins, elas não estão no nosso controle. Nós podemos influenciá-la, a vida, nós podemos ser agraciados, nós podemos viver tragédias, nós podemos tentar administrar, mas é só tentativa. É uma ilusão a gente achar que a gente vai planejar o ano que vem e vai chegar lá. É uma ilusão. Então, essa ideia de amar a vida como ela é, o que acontecer é isso. O Nietzsche fala que a nossa tentativa de fazer a vida ser o que a gente quer que ela seja e esperar que a vida seja o que a gente quer que ela seja é sempre frustrada. E isso gera em nós ressentimento. Ressentimento, culpa, vergonha. Aí a gente entra em conflito porque é por sua causa que a minha vida está assim. Foi você que... Porque aquele meu chefe, porque aquele meu marido, aquela minha companheira, sabe? A gente vai tentando explicar por que a vida não é o que a gente achava que deveria ser, o que a gente gostaria que fosse. A vida é vida. E o ressentimento deixa a gente inviabilizado para viver a vida, porque a gente fica vivendo uma vida que não existe. E a gente fica lutando com uma vida que não existe. Ah, eu esperava que... Tá, esperava, é legal esperar. É legal até tentar fazer alguma coisa para que o esperado aconteça, mas quando não acontecer, ou se acontecer, ou te surpreender, diga assim, bem-vinda à vida. Bem-vinda à vida. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pelo que aconteceu. Inclusive com a ideia de que muita coisa que pode nos acontecer, Deus também não queria que acontecesse. Isso foi uma libertação para a minha vida, sair desse negócio de Deus no controle, vontade de Deus, Deus tem um propósito. Eu entrei numa das minhas crises de fé, foi essa. Eu acompanhei uma família que perdeu um menino de 7 anos de idade e a conversa dos crentes era dizer para os pais que Deus tinha um propósito. Eu falei, tá, qual o propósito de Deus em matar uma criança de 7 anos? Esse Deus aí de vocês é mais o meu diabo, não é o meu Deus. E eu vivo essa angústia. Então, tem muita coisa que acontece no mundo que Deus não queria que acontecesse. Né? Imaginar que um sujeito embriagado, alcoolizado, atropela uma pessoa que vem a falecer, dizer que Deus tinha um propósito nisso, que Deus fez o cara... Sabe, não encaixa para mim. Então, dizer assim, olha, a vida é vida. Eu tenho uma convicção de que não existe vida que deu errado. Existe gente que deu errado na vida. Porque a vida é vida. E se você parar para pensar, as coisas mais importantes da sua vida que te aconteceram dependeram de você, se é que dependeram de você, do segundo passo ou terceiro em diante. Não foi do primeiro. Pensa num romance. A gente não escolhe dizendo assim, ah, eu vou gostar daquela ali, vou gostar daquele ali. Não. É uma cruzada de olhar, é um sorriso, é um jeito de andar, é uma coisa que... Aí você, opa, enxerguei alguém diferente. Esse enxerguei alguém diferente não foi decisão sua. Aconteceu. Ah, por que um sujeito gosta de carrinho, o outro gosta de bola, o outro gosta de montar coisa e desmontar, o outro gosta de abrir bicho? Por que um gosta de música, outro gosta de livro? Ah, um nasceu numa casa que tinha um monte de livro, outro nasceu numa casa que os pais eram músicos, e aí não depende da gente, depende do ambiente, depende do momento da história que a gente nasceu, depende da cultura, depende da formação religiosa que a gente teve, depende se o seu pai e a sua mãe se divorciaram quando você tinha 8 anos ou não, se o seu marido morreu, se a sua esposa morreu, enfim, não depende da gente. Isso chama vida. Então, dê boas-vindas à vida. Eu acho até que quando na Bíblia Sagrada diz, olha, em tudo dê graças, não está dizendo necessariamente que tudo tem uma coisa boa para você agradecer, a famosa poliana, o jogo do contente, né? Aconteceu um monte de coisa ruim, encontra uma coisa boa no meio das coisas ruins para você agradecer a Deus. Eu não acho que é isso. Eu acho que em tudo dai graças isso é vida, obrigado Senhor, eu estou vivo, isso é vida acontecendo. No Eclesiastes tem uma expressão de Salomão que ele diz, quando o céu está conturbado, vai chover. E não adianta você
não querer que chova, porque vai chover. As nuvens estão carregadas, tem que chover. A árvore, se ela cair para o norte ou para o sul, para o lado que a árvore caiu, vai ficar. A árvore cair para o norte ou para o sul é aleatório. Não é que Deus decidiu que ela cairia para o norte, ou Deus decidiu que ela cairia para o sul. É aleatório. E eu acho que dentro de uma cultura religiosa cristã, com essa ideia de Deus no controle, Deus é soberano, Deus tem um propósito, não existe espaço para aleatoriedade. E eu acho que a gente tem que fazer as pazes com essa questão da aleatoriedade. Tem coisa que acontece que não tinha motivo para acontecer. Aliás, na filosofia tem a diferença entre o contingente e o necessário. Necessário é o inevitável, é o inexorável. Nós estamos envelhecendo, não tem como fugir disso. Agora, se a gente vai morar em Curitiba, em Cuiabá, em Porto Alegre, em São Paulo ou no Japão, nós vamos envelhecer. Qualquer lugar que a gente esteja, aqui é contingência. Envelhecimento é necessidade. Então, a gente vive aqui entre o necessário e o contingente. Onde você vai almoçar amanhã? Você não sabe. Onde você estará no dia 19 de janeiro de 2026? Você não sabe. É contingência. E a gente tem que dar boas-vindas à aleatoriedade, à contingência e fazer as pazes e agradecer a Deus que a gente está vivo. Isso chama vida. Não existe vida que deu errado. Ah, eu divorciei, deu errado. Meu pai faleceu com 26 anos de idade. Minha mãe ficou viúva com 24 e 2 crianças no colo. A vida da minha mãe deu errado? Não necessariamente. Não existe vida que deu errado. Existe gente que deu errado na vida. Então, a segunda coisa que eu penso, olhando para o ano que vem, eu digo... que venha o ano. Eu não sei o que virá. Tenho expectativas, tenho desejos, tenho planos, tenho coisas que eu quero realizar, mas não sei. Eu não estou andando sem rumo, mas eu não posso me agarrar a isso. Eu não posso me agarrar a isso como se isso fosse necessariamente se realizar. E se não se realizar, não significa que deu errado, significa que é vida. E eu vou dar boas-vindas à vida. Mas aí eu chego no meu terceiro ponto, que é o seguinte. Você deve conhecer esse versículo de Romanos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é um texto que eu já lutei com ele muito, muito, muito. Porque ele é interpretado do tipo, isso que aconteceu que você está achando que foi ruim, foi uma tragédia, que foi uma maldade que você sofreu, no fundo é para o seu bem. É que você não está conseguindo enxergar, é que você não está confiando em Deus, mas Ele sabe o que Ele está fazendo, confia. Aí você pega essa moça que foi atropelada pelo ex-companheiro dela e arrastada por 1 quilômetro e teve as 2 pernas amputadas, um ato de violência inaceitável e inexplicável, e diz o seguinte: minha filha, confia, todas as coisas cooperam para o bem. Ah, eu perdi parte das minhas 2 pernas, você está dizendo que isso é que Deus está fazendo para o meu bem. Ah, desculpa, não faz sentido para mim. Não, para mim também não faz. Então, Romanos 8 tem uma outra forma da gente interpretar, inclusive de traduzir. Não é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, em todas as coisas, coopera com aqueles que o amam para trazer à existência um bem. É diferente. Quando eu digo que todas as coisas cooperam para o bem, Deus é um manipulador de circunstâncias. Mas quando eu leio em todas as coisas, Deus coopera com aqueles que, em todas as circunstâncias da sua vida, Deus coopera com você para que vocês juntos tragam à existência o que é bom, isso, primeiro que me dá uma dignidade em que Deus está dizendo, a vida é sua, vamos trabalhar junto nisso aí. Me dá uma dignidade. Eu não sou uma marionete nas mãos de Deus e Deus está mexendo nas minhas circunstâncias e dizendo para mim, aceita aí, confia, é para o teu bem.
Deus não está falando isso comigo. Eu entendo até que Deus está dizendo assim, ó, eu não planejei isso aí não. Isso aí não tem a ver comigo não. Mas eu posso entrar aí junto com você e a gente fazer alguma coisa aí dentro. Quer? Eu digo, quero. E isso para mim é muito importante, eu saber que no ano que vem, qualquer que seja a minha vida, eu não estarei sozinho e eu estou fazendo a minha vida a 4 mãos. Não é o que diz o Salmo? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que eu edifico, tá. Senhor, eu vou edificar, não me deixa sozinho edificando. Aconteceu uma coisa boa, eu estou junto. Aconteceu uma coisa ruim, eu estou junto. Eu sou protagonista da minha vida. Eu tenho essa responsabilidade. Aliás, responsabilidade é uma palavra muito interessante. O que é responsabilidade? A capacidade de responder. O Viktor Frankl, que fala da logoterapia, ele diz o seguinte, não com essas palavras necessariamente, ele diz, olha, a única coisa que está no nosso controle é a maneira como nós vamos reagir ao que não está no nosso controle. É isso que está no meu controle. Não está no meu controle o trânsito de São Paulo. Está no meu controle como é que eu transito em São Paulo. Não está no meu controle a pandemia. Está no meu controle como é que eu me comporto numa pandemia. Não está no meu controle o próximo presidente da República, não está no meu controle a próxima taxa de dólar, não está no meu controle o mercado e não está no meu controle, inclusive, a minha continuidade no meu emprego atual. Mas está no meu controle como é que eu reajo à vida como ela é. E essa promessa de Deus, né, de que em todas as coisas Deus coopera para o bem, Ele coopera comigo, eu não sou passivo nessa relação, eu sou participante, eu sou cooperador, eu e Deus fazendo juntos, né? E fazendo juntos nas condições que são dadas. Porque Deus respeita a minha maturidade, Deus respeita meu momento, Deus respeita minhas capacidades, Deus respeita meus repertórios, Deus respeita inclusive minhas decisões. E Ele diz, estamos juntos. Meu pastor dizia, cuidado, tem coisa que você fica vendo na televisão que Deus sai da sala. E aí eu tive que crescer e afirmar que não, Deus nunca sai da sala. Deus nunca me deixa. Inclusive Ele fala assim, você vai para essa lama aí mesmo? Eu fico, tô indo, né? E Deus fala, então vamos junto. E Ele vai. Né? Você vai beber dessa água cristalina? Vou, eu estou junto. Eu sou a própria água cristalina. Se você quiser beber água da poça, vamos passar por isso junto. Né? Tipo aquela brincadeira que a gente faz, que dependendo da velocidade o anjo sai do carro, né? Não sai, o anjo capota junto. Deus está sempre com a gente. E isso para mim é muito encorajador e desafiador. Então, o que eu espero do novo? Eu espero que eu seja autêntico, verdadeiro comigo mesmo, com a minha consciência, que eu esteja no meu eixo, para que a maneira como a vida vai se configurando à minha volta, nas circunstâncias que me forem oferecidas, nas oportunidades que me aparecerem, nas dificuldades que eu tiver que enfrentar, eu não seja ressentido, eu não seja uma pessoa amargurada, frustrada, covarde, mas que eu sente, respire fundo e diga, bom Deus, como é que a gente vai daqui para frente? Eu aprendi uma oração com a Ana Alzira Nascimento, que é missionária, ela foi missionária na África durante quase 20 anos. E teve uma vez que ela foi para a África e levou muita doação, mas muita doação. No aeroporto de Luanda não tinha esse serviço de transferência da bagagem. Eles tiravam de um avião, colocavam na pista do aeroporto e cada um que colocasse no outro avião, que iria para Huambo. E era muita caixa, era muita doação. E ela tinha combinado com o pessoal da igreja de Luanda para ajudar a fazer essa... Só que aí o que aconteceu? No meio da transferência da bagagem, fechou a porta e terminou o embarque e ficou um monte de caixa na pista, ela olhando pela janelinha do avião, o pessoal lá dizendo, e agora? O avião taxiou e decolou, vazio. E ela disse que naquele dia ela fez uma oração que foi, Deus,
Quero ver como é que o senhor vai sair dessa. Daqui a pouco o avião faz meia volta. E por que estava decolando vazio? Porque um general estava no voo. Então não podia estar um avião lotado, deixaram passageiros para trás, mas descobriram que o general não havia embarcado. Então eles tiveram que voltar para buscar o general, terminaram de colocar as caixas e o avião decolou de novo. Eu acho que o ano que vem está aí. A gente tem o privilégio, a graça de estar vivo e enfrentar, encarar e receber como dádiva e como presente de Deus um novo ano. Que o que Ele trouxer, a gente esteja centrado, a gente dê boas-vindas e agradeça a Deus e a gente tenha coragem de, juntamente com Deus, fazer acontecer. Em algum momento ou outro, quem sabe você tenha que dizer para Deus, Deus, quero ver como o Senhor vai sair dessa. E a coisa boa é que Ele sempre sai. E eu desejo para vocês um ótimo, abençoado e um feliz 2026, um feliz ano novo. Que seja assim para todos nós. Amém. 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 Quais são as suas promessas, metas e expectativas para 2026? Se entre elas está o desejo de conhecer mais o Evangelho, estudar mais profundamente a Bíblia, desenvolver a sua espiritualidade, eu convido você para a minha mentoria ERC+. São 9 cursos, mais de 70 horas aula e uma live semanal exclusiva para assinantes. Vamos juntos, vamos fazer essa jornada em 2026.